Eu de novo em Menezes para continuar falando algumas coisas aqui, né, com vocês. Eu já faço parte dessas irmandades anônimas, porque eu faço parte de outras irmandades também. Sempre quando tem uma irmandade anônima que fala assim, ah, mas é uma irmandade nova, tá chegando agora aqui no Brasil, principalmente, né? Porque às vezes essas irmandades começam lá fora e depois vêm para cá. Eu sempre procuro saber qual é a irmandade se eu me encaixo dentro delas. E por incrível que pareça, viu, gente? Eu sempre me encaixo em todas elas. É um espetáculo. Mas eu quero falar aqui exatamente sobre a Irmandade de Mada, né? Mulheres que amam demais. Nossa! Meninas, esse negócio de mulheres amar demais é um espetáculo. É uma maravilha. E é legal porque, primeiro, até onde eu tenho lido dentro das literaturas, o amor mesmo verdadeiro, nenhum ser humano é capaz de sentir. Mesmo o tal do amor incondicional, que dizem que é o tal do amor da mãe para com os filhos, ainda assim, atualmente, a coisa já há muito tempo vem caindo por terra, né? Vem caindo por terra isso já há muito tempo, né? Diga-se de passagem que eu andei lendo aí algumas histórias até antes, né? Antes de Cristo, que naquela época já era dado ao direito das mães de parir e não cuidar das crias, né? É um espetáculo. E agora? Como é que fica com esse negócio dessas mulheres que amam demais? E ama demais cachorro, e ama demais planta, e ama demais filho, e ama demais marido, namorado, noivo, tudo. Não tem limite. Não tem limite. Tudo é para o tal do amor. O tal do amor deverá ser sempre muito bem falado, e muito bem lembrado, e muito bem referenciado, né? Eu acho engraçado que nós mães, né? Vou falar nós mães, porque eu sou assim. Então, nós mães amamos nossos filhos, mas como seria bom que os nossos filhos fizessem tudo o que a gente manda e tudo o que a gente quer, não é não? Porque afinal de contas eu sou mãe, eu sei o que é melhor para o meu filho. Quem disse? Quem falou isso? Da onde saiu isso? Da minha cabeça maluca, né? Da minha cabeça maluca, desse coração meu que ama demais. Não é assim. Não é assim. Mãe não tem autoridade nenhuma. Cortou o cordão umbilical, qualquer um pode criar. Qualquer uma pode ser mãe, qualquer um pode ser. Não tem problema. Filho só precisa de mãe enquanto tá ligado no cordão umbilical. Passou daí, já era. Só que é aquela história, né? A gente passa 9 meses querendo cortar esse cordão, depois passa o resto da vida querendo grudar o cordão de novo. Isso no caso de amor de mãe. E caso de amor de relação afetiva? Gente, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Às vezes eu me pego perguntando, por que eu tenho essa carência de estar com essa outra criatura? No que essa outra criatura me favorece? Eu paro, analiso friamente, e nada. E nada, né? E nada. Ah, mas eu preciso porque eu não tenho uma independência financeira, porque eu dependo do financeiro. Mentira, bobagem. Eu tinha 12 anos que eu convivia com uma criatura quando eu cheguei dentro das Irmandades Anônimas. E naquela época era um bate, xinga, apanha, vai, volta. Gente, era uma relação infernal, né? Fora os chifres, claro, né? Fora os chifres, tanto de uma parte como da outra, né? E na ocasião também eu alegava, toda vez que eu aceitava aquela vida, eu alegava sempre que era por conta do financeiro, que era por conta de que, né? Inclusive na época teve um período que trabalhávamos juntos e tal. E depois eu descobri que não. Quando eu cheguei dentro das Irmandades Anônimas, que eu consegui me livrar daquele peso de 12 anos, e era sempre aquela conversa, né? A coisa começou lá atrás, quando tinha só 1 ano. Ah, mas já faz 1 ano que estamos juntos, vamos tentar mais um pouquinho. Já faz 3, vamos tentar mais um pouquinho, faz 5. Ah, não, vamos jogar 5 anos fora, não.
E por aí foram até chegar a 12 anos, quando eu cheguei dentro da recuperação. E realmente, quando eu cheguei dentro do programa de recuperação, foi que eu fui entender que de fato, de verdade, eu precisava me livrar daquilo para eu poder me livrar da minha dependência química, no caso, na época. Depois, lendo as coisinhas, eu cheguei aqui que fala assim, ó. Percebi subitamente qual era o problema. Minha falha básica sempre fora a dependência. A dependência quase absoluta de pessoas ou circunstâncias que me alimentassem com prestígio, segurança e coisas assim. Não conseguindo obter essas coisas de acordo com os meus sonhos e especificações perfeccionistas, eu havia lutado por elas. E quando veio a derrota, assim também veio a minha depressão. Não havia nenhuma possibilidade de converter o altruísta amor de São Francisco em uma forma de vida funcional e radiosa. Até que essas dependências fatais e quase absolutas fossem eliminadas. Uma vez que eu havia experimentado um pequeno desenvolvimento espiritual ao longo dos anos, e a qualidade absoluta dessas dependências apavorantes nunca foram antes tão cruamente revelada. Reforçado por um pouco de graça que podia garantir através da oração, constatei que tinha que despender cada grama de força de vontade e ação para romper essas dependências emocionais, falhas em relação às pessoas, ao programa e, na verdade, em relação a qualquer conjunto de circunstâncias que fosse. Só então eu poderia ser livre para amar. As satisfações emocionais e instintivas eram, na realidade, como percebi, os dividendos extras de experimentar o amor, oferecer o amor e expressar o amor adequado a cada relacionamento da vida. Falando francamente, eu não poderia me tornar disponível para receber o amor de Deus, até que fosse capaz de oferecê-lo de volta, amando aos outros da forma que ele me amava. E não poderia, possivelmente, fazer isso enquanto fosse vitimizado pelas falsas dependências. Né? Porque acabou que depois que eu cheguei dentro dos programas de recuperação, do programa de 12 passos e tal, eu comecei a ter outro percebimento de mim. Eu comecei a ter uma outra noção de mim mesma. E existe uma fala dentro das salas das Irmandades Anônimas que diz assim, não entre só no programa, deixe que o programa entre em você. Aí quando eu pego e falo assim, olha, é verdade, depois que o programa entrou em mim, aí sim eu comecei esse processo de mudança de personalidade, de impacto naquela personalidade tacanha que fazia parte da minha vida. Hoje eu ainda tenho muita ignorância dentro desse corpo que Deus me deu, viu, gente? Pensa vocês que eu não tenho, não, que eu tenho. É uma ignorância que é um espetáculo. Tem hora que eu pego o porrete da fúria e eu acredito mesmo que eu estou batendo no outro. Na realidade, eu estou batendo em mim mesma. Porque atrás de uma pessoa que bate, existe uma pessoa que apanhou, né? Atrás de uma pessoa que ofende, existe uma pessoa ofendida. Atrás de uma pessoa que magoa, existe uma pessoa magoada. Então, a coisa sempre vai sair de mim e voltar para mim. Quando sai de dentro de mim a minha ignorância, volta para mim uma ignorância também. Quando sai de mim o tal do amor, volta para dentro de mim o tal do amor. Tudo sai, tudo vai e volta, né? E o tal do amor, que muitas vezes eu penso que, eu gosto do fulano, mas... vírgula, tem o tal do mas.